Olá, sejam todos muito bem-vindos à quarta temporada do Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e nós estamos recebendo aqui no Nutrição em Cast hoje a Renata Alves, que é nutricionista e especialista em pediatria pela Faculdade de Medicina da USP e trabalha com terapias culinárias para auxiliar crianças e famílias que sofrem pela seletividade alimentar. Renata, eu estou muito feliz em trazê-la aqui no Nutrição em Cast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço o convite. Ô Rê, vamos começar explicando um pouquinho sobre o que é a seletividade alimentar, né? Eu acho que o seletivo ele também é muito considerado chato, né? O chato para comer. Então vamos entender um pouquinho e explicar esse contexto sobre seletividade, como ela se manifesta nas crianças. Eu acho importante a gente separar quem é a criança seletiva e da criança que tem dificuldade alimentar, porque às vezes todo mundo é seletivo, mas tem crianças que estão bem graves, precisam ser acompanhadas de perto. Então a gente sempre fala que o seletivo é aquele que come todos os grupos alimentares, mesmo que alguns ali, por exemplo, come proteína, mas é só o ovo, ou só a carne vermelha grelhadinha, mas come um pouquinho de cada grupo. Alguns são de formas específicas, outros da sua forma original. Esse é o seletivo, que ele consegue extrair todos os nutrientes dos grupos alimentares mais restritos. Mas ele faz as escolhas. Isso, ele escolhe o jeitinho que ele quer comer, qual o alimento que ele quer comer. Mas, no geral, ele come todos os grupos alimentares. Tá. Agora, a dificuldade alimentar é aquela criança que exclui grupo alimentar. Então, é a criança que não come nada de frutas, uma criança que não come nada de legumes e verduras, ou a criança que não come proteína, ela pode excluir um grupo ou todos os grupos. Eu tenho visto recentemente, né, no meu consultório, muitos desses casos. Crianças que só estão com leite, é a base da nutrição dela, o leite de fórmula, ou leite de vaca integral, e come um ou outro do carboidrato e todos os outros ele exclui. Então, mesmo que for só um grupo alimentar, ele é categorizado como uma criança com dificuldade alimentar. E isso é tão sério hoje em dia que já tem um CID para que a gente consiga trabalhar essa criança e os pais terem esse reembolso do convênio, ou trabalhar essa criança diretamente com o convênio, com esse CID que foi feito para crianças com dificuldades alimentares. CID é uma classificação de doença, né? Isso, na uma medicina, classificação de doença. Uma classificação de doença. Não existia isso há pouco tempo atrás, talvez uns 4, 5 anos, agora eu não sei o tempo exato, mas não existia isso. Era, é criança chata para comer, quando crescer vai passar. Nossa, eu ia falar isso Nossa. agora. Uhum. Exatamente. Ou então a criança ela está se desenvolvendo bem. A maioria das crianças ela está crescendo bem, ela está se desenvolvendo bem, mas ela tem uma dificuldade alimentar e por conta desse peso e comprimento estar adequado, tá tudo bem, não precisa trabalhar essa dificuldade que a criança tem. Renata, é muito engraçado como as pessoas e a gente com criança às vezes se comporta da mesma maneira. É magrinho, pode comer tudo, né? Se é gordinho, precisa parar de comer, né? E às vezes você tem uma criança que está às vezes até sobrepeso, mas tem uma alimentação infinitamente melhor do que o irmão que é magrinho, né? E às vezes tem a dificuldade, tem a seletividade, né, Rê? A gente acaba colocando o biotipo da criança como se ele pudesse, definindo, né, Renata? Isso atrapalha, né? Muito, muito. Atrapalha muito. Porque, na verdade, a maioria das crianças com dificuldade alimentar, elas estão dentro do peso. E elas só comem, ou só toma leite, ou só come carboidratos, e elas estão dentro do peso, estão dentro da estatura, e você vai olhar a fundo, a alimentação não é boa. E aí, os prejuízos, que a gente pode até falar depois, os prejuízos dessa alimentação a longo prazo para essa criança vão ser enormes. E a gente tá falando, ela tá bem, ela tá com um corpo ótimo, né? Ela tá com um pezinho ótimo, um comprimento ótimo, e vai empurrando, e vai empurrando, e vai permitindo. Às vezes a gente só busca ajuda quando essa criança está acima do peso, ou quando deu uma alteração no colesterol, quando apresentou algum ponto ali fora do ideal, aí vai buscar ajuda. Enquanto isso, a gente vai empurrando com a barriga porque fisicamente está tudo bem.
E como é que a gente, a partir do momento que você toma a decisão, né? E decisão não, que você faz a análise dessa criança. E aí você de fato determina de que ela é seletiva ou que ela tem dificuldade para comer. E aí você tem caminhos de terapia diferente, de Distinto. acompanhamento, de estímulos Sim, diferentes. depende da idade da criança, depende do tipo de recusa alimentar. O meu primeiro trabalho com essa família é entender o porquê que essa criança está recusando alimentos. Então, uma criança que não come feijão pode ser motivos diferentes da outra criança que não come feijão. Então, é o mesmo alimento, porém motivos diferentes, abordagens diferentes. Então, vai ter uma criança que não come feijão porque enjoou de comer o feijão. A outra criança não come feijão porque ela tem uma alteração sensorial e ela realmente tem nojo, nauseia ao sentir ou só ver o feijão. Então, a abordagem para essas duas crianças vão ser totalmente diferente. Então, eu primeiro preciso, nessa consulta com a família, entender o que está acontecendo e o porquê está acontecendo isso, e aí planejar esse cuidado, né, que a gente vai trabalhar, essas estratégias que vão ser trabalhados na família, na dificuldade que a criança apresenta. E existe uma causa, Renata, para isso? Uma só não, existem várias. Eu tenho uma lista aqui, né? Existem várias. Tem as causas orgânicas e tem as causas comportamentais. Então, as orgânicas, a gente fala que são problemas de saúde, algum problema clínico da criança que está diretamente afetando a alimentação dela. Então, por exemplo, um refluxo. Aí são causas orgânicas. Uma criança prematura. Aliás, os prematuros, eles têm... A maioria deles nascem com uma alteração sensorial. Então, essa parte da sensibilidade dessa criança prematura é alterada e ela pode ter dificuldade em apreciar as texturas dos alimentos. Então, crianças que tiveram alguma intercorrência na UTI, então que foram entubadas, que foram muito manipuladas, então já teve toda essa parte alterada excessivamente. Então, crianças autistas, crianças que têm alguma outra problema neurológico, crianças que têm alergia alimentar, tudo isso a gente enquadra em crianças, doenças orgânicas. Então, tudo isso, de alguma forma, sendo ela detalhes ou de grande ação dentro da recusa alimentar. Então, vai depender se ela tem uma causa orgânica. Então, quando eu recebo essa criança, eu quero identificá-la, se ela tem alguma causa orgânica, porque se é orgânico, eu preciso de uma equipe ali ajudando, ou se ela tem uma causa comportamental. Então, a causa comportamental não foi trabalhado adequadamente desde a introdução alimentar, os grupos alimentares, essa criança ela está consumindo muito leite, então o apetite dela está reduzido, e aí ela seleciona os alimentos de acordo com o seu apetite e disposição para comer naquele momento. Se é uma família que quer que a criança coma a variedade de alimentos, porém eles mesmos não comem. Ou então a criança que veio comendo tudo bonitinho ao longo da introdução alimentar, e aí em um determinado momento, lá pelos 2 anos que liberaram os docinhos, perderam a mão, alterou todo o paladar dessa criança e ela começou a selecionar os alimentos. Então, existe o comportamental e existe o orgânico. Então, eu tenho que identificar qual é o da criança. E nessas causas orgânicas, Rê, você falou do autismo, a gente também tem a trissomia de 21, né, Rê? Sim. A síndrome de Down também que causa muita seletividade, né, Rê? Muita dificuldade para comer, né? Tem dificuldade também em selecionar alimentos mais prazerosos, ao comer numa velocidade mais acelerada. Então, não conseguir apreciar os alimentos ou alimentos que tem que mastigar muito, eles rejeitam. Então, eu tenho que entender exatamente qual que é essa criança que eu estou cuidando e como eu vou ajudar. Então, porque se é um autista ou se é um Down... Eles são seletivos em tudo, né? O autista, ele é seletivo em tudo, isso, né? ele é mais sensorial. Ele é mais sensorial, né? Ele tem uma aversão, ele não tem... A parte sensorial dele está mais exacerbada, assim, ele precisa trabalhar essa tolerância sensorial para que ele tenha prazer em comer alguns alimentos. Então, a estratégia de partida deles é a gente fazer alimentos mais crocantes, mais sequinhos, aqueles que realmente causam prazer para ele poder já se abrir para os alimentos e provar e comer. É um desafio. Porque cardápio sequinho e crocante também não é fácil.
exige. E, na verdade, você faz inicialmente esse cadastro para dar esse acolhimento, né, Rê? Porque Pra... depois precisa fazer com que ele consiga, pelo menos, incluir um alimento de cada grupo. Exatamente. Vamos falar disso? Parece básico, mas eu acho que é legal a gente falar, né, Rê? Uhum. Quais são esses grupos? O que, na verdade, um pai que está ouvindo a gente vai falar assim, tá, mas que grupo é esse que eu preciso incluir na dieta do meu filho, Rê? Então, tem os carboidratos, que na grande maioria são os melhores aceitos. Tem um grupo das proteínas animais e proteínas vegetais, que, né, animal, ovos, carne vermelha, frango. A vegetal são os feijões, as lentilhas, grão de bico, então é proteína animal e vegetal. Tem também os verduras e legumes e frutas. Esses são os principais grupos alimentares. E aí dentro deles tem a gordura também, que às vezes está embutido dentro de algum desses grupos também. Mas, no geral, são esses os grupos que a criança acaba rejeitando. Na minha prática clínica, o que mais rejeitam, verduras e legumes em primeiro lugar, frutas em segundo lugar e depois as proteínas vegetais e proteína animal. Carboidrato, geralmente, é o que mais aceita. Mais aceita é onde a gente tem muito industrializado, né, Renata? Demais. Hoje em dia... Inclusive, quando eu atendo pacientes bebês, que a gente já vê eles querendo ofertar bolachinhas, biscoitinhos, biscoitinho do primeiro Meu primeiro dente. lanchinho. Exato, Tem um, né? tem Ai, esse. eu dei. Ganhei a amostra e dei. Então, eu não recomendo. Você não deu. Não, eu tenho certeza que você não deu. Porque essa é a textura... por mais que assim, você vai ler lá a lista de ingredientes, né? Não tem nada. A lista de ingredientes não é bonita, né? Se a gente lê ali, tá tudo ok. Sim. Porém, é um alimento processado. Para se tornar uma estrelinha com aquela textura ali, fez algum processo. Só que o que pega mesmo é a parte do crocante, o sequinho crocante. Entendi. E é onde... Eu não sabia desse negócio do sequinho crocante. Nós... Faz muito sentido, Renata. Porque a gente tem essa preferência inata. Assim, é muito raro você ver alguma pessoa que não gosta dessa textura. É raro, né? Não posso falar que ninguém, porque vai acontecer de aparecer alguém. Mas as nossas crianças, 99,9% delas vão encantar com essa textura seca e crocante. E aí, conforme ela é exposta a essa textura, ela vai rejeitando o inverso dela, que é o pastoso, é o cozidinho, é o mais mole, mais aguado. Uhum. E aí causa ali uma seletividade alimentar desde a introdução alimentar, você nem percebe. E tem uma data limite para a gente fazer a formação desse paladar infantil, Rê? Porque, assim, eu não atendo crianças, mas atendo gestantes, mas elas me dão muito trabalho. Essa coisa e elas chegam às vezes e falam assim, eu tenho um paladar muito infantil. Então... muito engraçado. E aí quando você para ver até a dieta e o que de fato, parece que ela houve um delay, assim, parece que ela ainda de fato parou nessa fase de infância com relação às escolhas alimentares. E aí eu fico pensando, será que tem uma data limite, né? Uma idade limite para fazer essa construção, Rê? Tem, e é importante que todo mundo saiba, até é importante você abrir esse canal aqui pra gente, porque até 10 anos o paladar da criança ele é totalmente formado. É claro que, né, um adulto, eu vou me permitir moldar esse paladar, eu vou aprender a comer melhor, né? Um adulto, uma gestante, não, eu preciso fazer isso pelo meu filho. Ela vai conseguir? Vai. Ela vai ter o prazer em comer uma salada, um grelhado, não, um legume. Não vai ter aquele prazer, mas ela vai se permitir. Então, ela vai trabalhando um pouco esse seu paladar. Mas até os 10 anos de idade, se você conseguir apresentar os alimentos, verduras, legumes, uma salada, sabe, grãos, alimentos assim realmente saudáveis, uma variedade alimentar e evitar mesmo os doces, os industrializados, até os 10 anos de idade, você vai formar um adulto, né, um jovem, um adolescente, um adulto com prazer em comer uma salada, com prazer em comer um grelhado. Ele vai comer o junk food, né? Mas ele tem prazer em comer comida saudável. Tem prazer também em comer. Aliás, eu vejo também pacientes que... Eu já estou há 15 anos trabalhando com isso, em pediatria há 15 anos. Então, eu tenho paciente com 15 anos. E aí você vê que, assim, ele come, sim, um lanche aí, né? Ele come um doce, mas você vê que, assim, ele tem o seu limite. Eu como um doce, mas, assim, tá bom até aqui. Tem o controle, porque o paladar dele não é não é voltado tanto para esse sabor. Então, ele come, mas ele tem o seu limite. Então, isso que é importante para nós. Então, até os 10 anos, estão lembrando também que
Inclusive, eu tenho um caso curioso para contar, que desde a vida intrauterina, né, a criança ali, o bebezinho, o feto, ele é exposto pelo líquido amniótico, né, aos sabores, às variações de sabores que a mãe consome no leite materno, e a introdução alimentar é o que realmente faz. Começa a mesmo marcar esse paladar da criança, mas desde a vida intrauterina. E eu tenho um caso curioso de uma paciente que eu atendi na introdução alimentar, que a mãe trouxe ela para mim para fazer a introdução, porque ela falou, eu não quero que ela seja igual a mim. E aí mas como que você é, né? Então aí ela foi me contando que ela só come alimentos da cor clara, que ela só come de fruta banana, que ela só come o arroz, e ela foi me falando, né? E aí a gente foi fazendo a introdução alimentar dessa criança e observando que ela seguia o mesmo padrão da mãe. Então um bebê de 6 meses não tem como ser influenciado pelo meio, assim, o que minha mãe tá comendo? Só banana. Não, ele tá curioso, ele tá na fase... É a comprovação que inicia o hábito. Pois é. Na e vida até hoje, intrauterina. essa criança tem sérias dificuldades e ela é o mesmo perfil da mãe. E ela amamentou até 2 anos e meio, essa criança, para você ver como o leite materno, ele tem realmente esse desenvolvimento do paladar. Hoje essa criança está fazendo 4 anos, com muita dificuldade alimentar, e ela é exatamente igual à mãe. E aí tem esse quadro genético, né, também, assim, não há uma comprovação firme, assim, científica falando que é um fator genético, mas há muitos indícios, estudos caminhando para isso, de que há um fator genético dependendo envolvido. de como esse bebê foi desenvolvido nesse ambiente intrauterino, com essa mulher só comendo os mesmos grupos alimentares, fornecendo os mesmos E nutrientes, amamentando até 2 anos e meio. com a mesma coisa, mas nem que não precisa nem fazer, né? Então, Não se a tem gente outra- não... E essa mãe que me procurou não queria que fosse igual. E é importante na gestação cuidar, né? Aí a gente fala sobre a E sua sofre, importância. né? Rê? E sofre, né? Como a gente começou aqui, né? Famílias e crianças que sofrem pela Não, seletividade, sofrido pela dificuldade. mesmo. É socialmente sofrido. É uma família que não porque consegue comer fora de casa, às que vezes não não consegue viajar. Porque a criança, ela só come a batata se for da marca X. A criança só come se for feito com a vizinha que O faz feijão a da sopa, avó, o né? feijão da avó. Então, são coisas muito específicas que Limitantes, meu a Deus. família não consegue sair de casa. E, infelizmente, assim, tenho casos de famílias que eu acompanhei que chegou ao divórcio, porque a briga era tanta com relação à alimentação, um jogava a culpa para o outro, ou o estresse naquele momento era tão grande, porque a refeição são várias vezes ao dia, né? Então, o estresse é muito grande, um culpando o outro, e um querendo ser mais leve nisso, o outro querendo ser um pouquinho mais incisivo. Enfim, tive famílias que o principal motivo da separação foi a dificuldade alimentar. E eu já passei por isso na minha casa, minha filha. Ela é prematura, ela teve alteração sensorial, ela começou a introdução alimentar rejeitando tudo, tendo náuseas com os alimentos, e eu chorava dia sim e dia também. E isso realmente é uma dificuldade para a família. Isso acaba com o emocional, a mãe se culpa. Ainda mais uma nutricionista que Meu sabe Deus, a Renata. importância. Não, eu também, eu sofro lá, mas a Lulu é só... Eu ia falar chata, né? Coitada da minha filha. Não, Mas ela, eu de fato... categorizaria a Lulu. A Renata, a gente ficou conversando aqui nos bastidores. Ela já classificou a Luísa. Assim, exigência alimentar. Exigência. Minha filha, ela quer variedade. Ela está exigindo, exatamente. É. Ela quer um cardápio novo, uma Gente, variedade. Então é frescura. Já podemos partir. Tô brincando. É difícil, não é fácil, Bom, não. de qualquer forma, então a gente não tem que educar nosso filho só em falar, por favor, dá licença, obrigada, Não né? é? Tem que educar a alimentação É mais difícil também. do que a gente imaginou. É mais difícil. Isso é uma responsabilidade dos pais, né, Renata? É uma responsabilidade. E assim, depois dos 10 Não anos... vamos delegar, né, Rê? Porque Não senão dá. fica nessa coisa de Não falar, dá. depois, né, depois quando é vida adulta, ele faz o que quiser, Quando ele escolhe o que ele crescer. quiser, e aí, ó, até Aí os ficam 10 os anos... adultos com paladar infantil, né? Na verdade, eu até falo assim, os meus adultos, né, não são paladar infantil, porque as minhas crianças comem super bem. Então, é difícil, não vai mudar. E tem algum momento que a gente tem que intervir com apoio médico, psicológico, psiquiatra para o tratamento, Rê? E aí quando a gente vê que existem outros fatores associados, quando eu vou investigar a causa dessa criança, às vezes sim, às vezes é uma neofobia alimentar. Então essa criança ela tem um medo que ela não consegue assim controlar, é realmente uma neofobia
daquele alimento novo e não tem nada a ver. A gente já entendeu que não é textura, que ela não tem nenhum problema orgânico. Aí talvez a gente tenha que encaminhar ou para um psicólogo ou até para um psiquiatra, dependendo do caso. E aí, se for evoluindo até para um transtorno, assim como bulimia, né? Porque pode também, uma dificuldade alimentar, ela pode evoluir para outros transtornos também. Então, já tive casos também de crianças que começaram com seletividade alimentar e passou para um outro transtorno e um psiquiatra teve que entrar. Às vezes, são questões ali familiar, né? Uma mãe que exige muito daquela criança e precisa fazer um acompanhamento também. Por exemplo, crianças têm alteração sensorial, precisa de um TO, um terapeuta ocupacional, que ele vai fazer essa integração sensorial com a criança. O fonoaudiólogo também é um profissional que às vezes a gente tem que indicar, porque a criança não sabe mastigar, não sabe deglutir. Então, ela para ali naquele alimento que é mais fibroso, que é mais difícil para comer, porque ela não desenvolveu desde a introdução alimentar esse músculo que, né, faz parte da mastigação e deglutição, não conseguiu fazer. Isso é uma coisa muito legal para você falar, Renata, que é a história da evolução de consistência, né? Que dá até para a gente falar um pouquinho, né, sobre os métodos que a gente tem na introdução alimentar, porque, na verdade, a gente vê muito crianças, às vezes, com 2 anos, com 3 anos, que comem tudo amassado, pastoso e em formato de sopa, né? Que aí começa a ter preguiça na mastigação, né, Rê? Tomar a decisão... nem sabe mastigar, né? Nem sabe mastigar. Tomar a decisão com relação ao que oferecer, a forma de oferecer, faz toda a diferença também. Eu peguei essa semana a paciente com 3 anos que não sabe comer comida, assim, a nossa comida. Porque ele veio de uma orientação de introdução alimentar peneirada, batida, suquinho, aquela introdução alimentar antiga. E os pais apavorados, dizendo que não querem BLW. E aí é importante a gente saber que, assim, não é o tradicional antigo e BLW. A gente tem um meio termo aí que vai agradar, vai deixar todo mundo confortável, né? Eu sempre explico que, assim, não somos nós que escolhemos a abordagem da introdução alimentar, é o bebê, o próprio bebê escolhe. Porque se você observar o bebê comendo, ou ele vai aceitar que ele tenha uma interação ali pontual com o alimento, com o ato de se alimentar e você oferta na boquinha dele o alimento amassado, ou ele não vai aceitar que você coloque nada na boca dele, é hora de pensar no BLW. Então, às vezes, o bebê começa a rejeitar comida porque os pais estão tão focados em alimentar o bebê e esse bebê está apavorado daquela colher entrando na boquinha dele, que se a gente mudasse para o BLW, ia ser sucesso para ele. E aí, aos poucos, a criança ia se abrindo, a gente ia conseguir mesclar. Então, eu sempre falo, não fecha assim, não, eu não quero BLW. Explica só um pouquinho o que é o BLW, Rê. Então, o BLW é um método de introdução alimentar que o bebê guia. Então, é uma abordagem que foi feita lá nos Estados Unidos, que veio dos Estados Unidos, indicando que o bebê deve conduzir essa alimentação. Então, os alimentos, eles vêm num tamanho, num formato que a mãozinha do bebê consegue segurar, e ficar o alimento do lado de fora, um pedaço do alimento para fora, e ele vai conduzindo essa alimentação. Ele põe, ele tira, ele põe, ele tira, ele descarta, pega outro. É claro que esse tipo de alimentação dá um medo de que a criança vai engasgar, dá muita sujeira, muito desperdício, fato. Então, não é que todo mundo é obrigado a fazer o BLW, mas eu sempre peço que esteja atento aos sinais do seu bebê. Se ele está pedindo para participar mais, se ele quer pegar a colher da sua mão, se ele quer pegar o prato, ele quer participar mais. Talvez a gente tenha que estudar um pouquinho mais sobre essa abordagem, entender quais são os alimentos seguros a ofertar. Mas, antes de tudo, temos que ter os sinais de prontidão para começar a introdução alimentar. O bebê com 6 meses, que consegue se sustentar sentadinho, que consegue alcançar alguma coisa na bandeja, que está olhando você comer e já está interessado em pegar o que você está comendo ou bebendo. Ele consegue segurar nessa cervical, não fica caindo a cervical dele. Então, os sinais de prontidão é importante para que comece a introdução alimentar e principalmente no BLW. Então, mas não é uma obrigatoriedade, mas a introdução daquela antiga, amassada, peneirada, suquinho, causa isso, a mastigação, não desenvolve a mastigação da criança. E pode influenciar também nessa criança, de fato, ter essa dificuldade, essa seletividade de alimentação. Sim, não conhece os grupos, não sabe que tá nem tudo o gosto junto, da comida, não conhece, né? Tá tudo amassado, misturado. Mesmo sabor. E aí criam esse paciente, por exemplo, né, que eu havia mencionado, ele criou uma aversão tão grande ao pastoso que hoje ele só toma leite
ele não consegue comer os alimentos, porque ele não desenvolveu essa mastigação. Ele não adianta oferecer nada pastoso, porque ele já cria até ânsia de ver o alimento, né? Então, hoje ele não sabe comer os alimentos da textura que deveria ser, ele não aceita mais o pastoso e só fica à base de leite. E nutricionalmente falando, que seria a minha próxima pergunta, a consequência dessa seletividade, dessa dificuldade, é uma desnutrição, né? Aí depende do grupo que essa criança Exclui. excluiu. Então, se essa criança excluiu ali verduras e legumes, então a gente pode ter certeza que o imunológico dela vai ser precário, o desenvolvimento cognitivo dessa criança vai estar prejudicado. E também, se ela excluiu ali, por exemplo, grupos de proteína, grupo de cálcio, ela não vai ter o desenvolvimento adequado. Então, sim, aí depende também. Às vezes ela colocou só carboidrato, essa criança pode até ser diabética, né, do tipo 2, ficou comendo doces, gorduras e carboidrato, e tomou leite, toma muito leite, come muito lácteos, pode desenvolver uma hipercolesterolemia. Então, dependendo do que foi o grupo que ela rejeitou, que ela ficou consumindo em excesso, vai ser a consequência dela. E a desnutrição, gente, às vezes a gente pensa e relaciona muito desnutrição com uma criança magrela, né? Muito magra, né? Baixo peso e tal. Mas a gente pode ter uma criança obesa e desnutrida ao mesmo tempo, né? Então a ela maioria, pode. A vitamina D baixa, B12 baixa. Então, quando você vê, ela tá subnutrida de caloria e desnutrida de nutrientes. Exatamente. E a consequência disso, não tratar isso, como a Rê falou, de que seria até os 10 anos, é a gente carregar isso para uma vida toda, né, Renata? Inclusive uma infertilidade, né? Hoje em dia também, se você vê muitas mulheres, né, querendo engravidar, desnutrida. Querendo engravidar desnutrida, não consegue, né? Você é mais especialista do que eu para falar sobre isso. Mas a consequência é para a vida adulta, não só para agora, né? Então, às vezes, a gente não se preocupa tanto porque está crescendo bem, está se desenvolvendo bem, aparentemente está tudo bem. A gente fica só com o biotipo, né? A gente coloca muito em relação a isso, né? Não tem jeito. Ô, Rei, como é que os pais, né? Existe alguma estratégia, né? Como é que os pais podem incentivar, ajudar? Porque, assim, é um momento de baita tensão, né? Eu acho que vai dando 11h30, meio-dia, esses pais já começam a ficar ansiosos, né? Com o que está por vir. E eu acho que a criança também, né, Renata? Eu acho que o ambiente da casa muda por um completo quando chega nesse horário. E a gente, como pai e mãe, assim, somos, né, e tal, mas, poxa, tem que ter bastante paciência, né? Tem que ter uma relação muito boa. Então, há uma estratégia, há uma orientação. Como é que eles podem incentivar isso de uma maneira que não gere até um trauma, né? Pior, né? E agrave esse cenário, Rê. Primeiro de tudo, que eu acho que é o mais indicado, seria passar com uma nutricionista para entender cada caso, né? Acho que eu sempre falo que assim, é válido pelo menos uma vez na vida passar com um nutricionista para você entender sua demanda, sua necessidade, sua dificuldade, a importância dos alimentos para você, é uma coisa personalizada. Primeiro de tudo, né? É importante a gente Pediatra não entende de alimentação. Não, nem deveria, E nem né? deveria, e não é o escopo dele, né? Delegar isso para ele, né? Não tem Integrar como. um nutricionista ali, mesmo que não está na sua equipe diretamente, mas olha, eu preciso que você passe com uma nutricionista. A primeira queixa dos pais, né? Porque os pais estão ali 24 horas com a criança, às vezes 24 horas, sabe que tem alguma coisa, né? Mas assim, primeiro uma consulta nutricional. E segundo, é importante, Cláudio, a gente pensar como uma criança pensa. A gente esquece, porque nós somos adultos, além da vida, a cobrança da vida do adulto, né? Nosso pensamento já é diferente do que o pensamento de uma criança. Como que uma criança pensa, como uma criança age. Então, quando a gente se coloca no lugar da criança, o mundo dela, assim, de forçar, o mundo dela de briga, isso é aterrorizante para a criança. Isso causa traumas, bloqueios na criança. Então, quando a gente pensa, eu sei que não é fácil, eu já vivi a dificuldade alimentar, não é fácil, mas quando a gente tenta se colocar no lugar da criança e pensar como ela está pensando, tentar entender o olhar dela sobre a hora da refeição, né, sobre aquele alimento que ela tem medo, que ela está rejeitando, segundo ponto, é isso, a gente tentar pensar como a criança pensa, olhar para o mundo pela ótica da criança. Lembrar que ela é um ser humano, né? Que ela faz escolhas também. Não é um né? mini adulto. Não é um mini totalmente. adulto. E ela precisa ser ouvida também. E nós né? somos os adultos, deveríamos Sim. ser nós os maduros, né? Sim, A pessoa que vai entender melhor aquela criança. E terceiro ponto, na verdade, a gente precisa criar um ambiente acolhedor.
A criança foge de momentos difíceis, de momentos traumáticos, de causar decepção para os pais. Então, meu Deus, meus pais vão ficar chateados comigo porque eu não vou conseguir comer isso. Então, a gente tem que causar um momento, promover um momento de harmonia na hora de comer. Então, quando ela já começa a perceber, nossa, tá todo mundo diferente, tá todo mundo alegre na hora de comer, colocar uma musiquinha, né? Colocar uma música ambiente, colocar uns pratos diferentes. Ela já vai sentindo, opa, isso aqui tá diferente, já vou me comportar diferente. E aí depois chamar essa criança para essa vivência. Filho, o que você quer que a mamãe faça, que o papai faça de jantar? O que você está afim de comer hoje? Olha, temos essa opção e essa opção. O que você acha? Você quer ajudar a mamãe a montar a mesa? Sair daquela coisa mecânica. Todo mundo já começa a dar 11h30, tá todo mundo ficando estressado, a criança já tá vendo o movimento da casa, já começa todo mundo a entrar naquele clima tenso. Aquela ansiedade já pega em todo mundo. Exatamente, meu filho não vai comer. E aí também a forma que você fala com a criança muda tudo. Até para você querer fazer a criança provar novos alimentos, a forma que você vai falar com ela muda. Então, essa semana eu vou até colocar um post lá no meu Instagram, que é o que falar e o que não falar para a criança. Mas não adianta você falar para uma criança, filho, você quer provar esse brócolis? Olha como tá tudo pronto ali na mesa. Aí você fala, coloca um brócolis no seu prato. E nunca comeu brócolis, ou faz, sei lá, 3 anos que ele não come brócolis, comeu só na introdução alimentar. Ele vai falar que não. Ele já vai começar a ficar ansioso. Gera uma ansiedade na criança de, que é isso? Eu nunca vi isso, eu nunca comi isso, que gosto que tem. Você já viu aquele desenho Divertidamente? Já. Que fala do brócolis? Mas é bem aquela história de a criança já começa a acionar o medo, já começa a acionar o nojo, já começa a acionar a ansiedade para aquele momento novo. E ela pode já ter tido uma experiência estressante com aquilo, então eu já aproveita o alimento, não gostei, minha mãe ficou brava, ficou chateada comigo, então é melhor eu nem provar. Não sei o que é, parece uma árvore, essa cor é estranha, não me parece seguro, então ela já vai falar que não. Agora, quando você muda já a estratégia de fala, que é, nossa, peguei um brócolis e comi, meu Deus, esse brócolis está maravilhoso. Eu acho que eu vou comer essa bandeja inteira e não vou deixar para ninguém, não vou deixar para papai, não vou deixar para criança. Já rola como assim esse brócolis está tão gostoso assim? Então, eu tenho uma criança de 4 anos em casa, eu sei que a curiosidade funciona muito melhor do que você ser incisivo. Filho, come um brócolis. Mas se você gerar uma curiosidade nela, eu sei que é um ciclo, são muitas coisas a serem mudadas. Muita gente junta para mudar, né? Eu acho que precisa de um coisa. Acompanhamento e, de fato, uma terapia ali, porque precisa ser um acompanhamento. São vários pontinhos, que aí a gente fala que é o comportamental. Então, são vários pontinhos que o pai tem que mudar, que a mãe tem que mudar, que a criança tem que mudar, que o ambiente tem que mudar. Mas a fala, para você fazer uma criança provar novos alimentos, é instigar a curiosidade dela. É fazer com que ela veja, ninguém está querendo que eu coma, ninguém me ofereceu brócolis, ninguém falou para eu comer, e está todo mundo querendo comer todo esse brócolis. Então, acontece, e já aconteceu com a minha filha, de eu fazer alguma terapia alimentar com ela na minha casa, e fazer isso. Nossa, que essa ervilha está uma delícia. Comi, nossa, e deixei o pratinho do lado dela brincando e saí de cena. Fiquei só olhando ali atrás da porta. E ela foi lá e comeu. Quando eu estou do lado, ela não comia, porque talvez ela se sentiu um pouco pressionada com a minha presença, o medo de me frustrar, de eu ficar chateada, porque isso já aconteceu alguma outra vez. E ela se sentiu livre, não tinha ninguém em volta. E, Renata, esse lúdico todo só tem quem é profissional mesmo. Porque eu fico vendo você e eu falo assim, gente, coisa maravilhosa, quantas ideias, estou anotando tudo. Mas é verdade, Assistir de novo o podcast. Assistir de novo o podcast, é bom que já dá para reassistir. Mas é porque a gente estuda, né? Eu estudo comportamento infantil. Faz 15 anos que eu trabalho com exatamente isso. E agora eu sou mãe de uma criança que passou por isso. Então, ninguém é obrigado a saber de tudo. Você tem que ser especialista na sua área. Né? Quando você não sabe, quando você está vendo uma dificuldade, eu não sei o que fazer para o meu filho comer, buscar ajuda. E eu fico imaginando também, porque às vezes os pais trazem a criança e falam assim, eu trouxe meu filho aqui porque meu filho não come bem. E aí você tem que passar e entender o comportamento dessa família como um todo para entender o porquê que essa criança tem dificuldade ou seletividade na alimentação. Às vezes são detalhes, viu, Clau? Às vezes eu não coloco o paciente para fazer terapia.
Acontece de ser só pequenos ajustes na casa que precisa ser feito na casa. Adaptações que têm que ser feitas no cardápio da criança ou diminuição de leite, porque essa criança ela tem interesse em comer, mas ela não tem fome, ela não tem apetite, porque ela está tão abarrotada de leite e as fórmulas que hoje a gente tem aí no mercado são fórmulas assim completas, que essa criança tomar 1 litro de leite, esses leites de fórmula, Não precisa de mais nada. não precisa de mais nada. É incrível. Então, a gente não... Por exemplo, falar do leite materno. O leite materno, ele é ótimo, porque a criança não fica o dia inteiro ali mamando no peito. Então, a gente fala que livre demanda, porque realmente a gente sabe que na rotina da mãe, né, dependendo, tem alguns casos que a criança fica assim, no peito, assim, o dia inteiro, a mãe não consegue fazer nada, mas, no geral, a mãe vai dar ou acordar ou dormir. Então, essa criança tem todo esse dia para trabalhar esse apetite. Já na fórmula, não, você faz lá Eu faço 180, acesso, né, Rê? fácil acesso. Eu acho que mama de tem uma também vez. os pais também, porque assim, dá fórmula, dá leite para uma criança menor de 2 anos. Às vezes a gente fala, não quer comer? Então faz um mamazinho. E aí resolve nutricionalmente. Mas você não está ensinando nada para ela. Muito pelo contrário, está retrocedendo tudo que ela ou aprendeu ou deveria aprender. Você falou bastante sobre terapia, né? Sobre terapia culinária, sobre o trabalho que você faz. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que é, que tipo de criança que vai precisar desse tipo de terapia, como é que ela funciona, que sucesso que você tem aí nesse tipo de acompanhamento, Rê. A terapia alimentar ou culinária, né? Porque no fim a gente vai mexendo com os alimentos na cozinha mesmo. Eu tenho dentro da minha clínica uma cozinha totalmente adaptada ao tamanho da criança, onde ali eu integro tudo que eu vejo que tem uma dificuldade na criança que eu, como nutricionista, possa tratar. Então, se eu vou, por exemplo, um exemplo, né? Aliás, eu levo essa criança, eu indico essa terapia para a criança quando eu vejo que ela está excluindo um grupo inteiro. Aí eu falo, tem que ser terapia alimentar, não vai dar, eu preciso trabalhar essa dificuldade na criança, preciso que ela venha aqui, porque excluir um grupo inteiro é uma criança com dificuldade alimentar que precisa ser acompanhada de perto. Se é uma criança seletiva, é opcional a terapia alimentar, eu ofereço como opção para a família, se ela quer seguir um acompanhamento esporádico, ou se ela quer fazer comigo, tá tudo bem. Se é uma criança seletiva, eu vou ensinar os pais ali como que vai adaptar o cardápio e tudo mais. Com receitas ali práticas, como falar com a criança, olha, tá vendo que ela reagiu assim comigo? Então, aí por isso que eu falei isso com ela. Então, depois da terapia, eu dou um retorno para os pais, falando, se você viu que ela falou, eu não vou provar. Já no começo, ela já falou para mim, eu não vou provar? Então, olha como eu abordei aqui com ela. Então, criança seletiva, opcional, dá para a gente fazer o acompanhamento esporádico. Agora, dificuldade alimentar, eu peço que seja feita terapia alimentar mesmo. Então, lá tem a cozinha, e aí eu vou ver qual que é o grupo que ela excluiu. Então, ela excluiu o grupo das proteínas vegetais inteirinho. Ela não come nada dos feijões, da lentilha, grão de bico. Então, um exemplo. Eu vejo que essa criança tem uma questão sensorial. Ela não gosta de tocar em texturas que grudam, que suja a mãozinha dela. Ela só olha essa textura, ela já rejeita. Então, se eu já mexer numa ervilha, num feijão com ela, de cara ela já vai rejeitar. Então, eu faço um trabalho sensorial antes dessa receita. A gente vai brincar de orbes, por exemplo. Então, a gente vai transferir orbes de um pote para o outro. O que é orbes? Orbes são bolinhas gelatinosas. Entendi, que aí tem uma consistência bem... Bolinha com consistência. A gente também vai brincar eu tenho um joguinho de futebol, um pebolim, que a gente coloca a ervilha para brincar de pebolim. Que legal. Então, a gente vai integrando em brincadeiras antes de começar a receita, antes de provar. Eu vou integrando uma brincadeira com características similar para essa criança poder já desconstruir o medo dela, a versão dela, diminuir aquela resposta sensorial mais exacerbada. E aí a gente vai brincando e depois a gente parte para uma receita. Tá. E aí a gente vai fazer alguma receita que eu vejo que assim, ela gosta de uma textura mais pastosa. Então, eu vou fazer uma receita mais pastosa. Eu identifiquei na avaliação dela que ela gosta de uma textura mais crocante. Então, é crocante. Eu vou fazer um grão de bico crocante. Eu vou fazer uma ervilha crocante. Então, a gente já trabalhou que ela vai manipular a ervilha crua, mole. Então, ela está manipulando ali, mas ela já não sente mais tanto quanto lá no orbes, lá no pebolim de ervilha. Então, já está diminuindo. Nossa, são passos, né? São passos. Eu fico 1 hora. Estrategicamente, na verdade, eu penso antes, né?
que eu vou fazer com essa criança, quais são os jogos que eu vou fazer com essa criança, quais são as metas que quero alcançar com essa criança. Então, eu tenho um dia que eu separo só para planejar isso, a terapia alimentar, e aí na hora eu vou executando tudo isso. E você percebe que a partir do momento que essa criança com dificuldade, né? Então ela já seleciona, não é só uma seleção, né? Ela exclui grupos alimentares. E aí você conseguiu colocar a inclusão, por exemplo, da ervilha, vamos falar. Você percebe que isso já dá um gatilho para ela começar a aceitar outras coisas? Tá. Abre a porta ali para começar. Sim, uma curiosidade. Uma curiosidade. Exatamente. Tá. Então eu percebo que a criança começa a se comportar diferente em casa, perguntando: o que é isso? Esse também é ervilha? Então, eu sempre quando acaba a terapia... Interesse, né? Interesse. Um interesse e isso maior. é muito importante para a criança. A criança que tem uma dificuldade, uma seletividade alimentar, ela vai cada vez mais se fechando, se protegendo. Porque ou ela teve uma experiência negativa, ou ela tem nojo, então ela vai cada vez mais só selecionando aquilo que dá segurança para ela. Então, vai ficando cada vez mais restrito o repertório alimentar dela. E aí não passa, né? Todo mundo fala, quando crescer passa. Não, vai cada vez mais afunilando. Não, e vai afunilando porque a criança vai criando isso em outras coisas. Com música que ouve, com pessoas que frequenta, com a roupa que vai usar, né? Sim. Ela vai começando a criar outro tipo de seletividade, Se torna né? De exclusão. O comportamento dela. O comportamento dela. Ela só assiste tal programa, né? É complexo. É complexo, é muito sério isso. E o inverso também acontece. Ao mesmo tempo que a gente trabalha isso na alimentação, ela vai se permitindo brincar, se arriscar, conhecer coisas novas. Então, eu tenho uma criança que ela é tão... ela tem tanta... É uma neofobia alimentar que ela tem, mas ela é assim com o comportamento dela com tudo. Então, um brinquedo novo, ela já fica desconfiada. E aí, o inverso acontece também. Quando você trabalha essa criança, ela vai se permitindo, vai ficando mais curiosa para entender o que é isso, o que a gente está brincando, o que é esse brinquedo novo, vamos num parque novo, vamos num hotel novo. Ela se permite viver. E, Rê, quando a gente sabendo a importância dos pais nesse papel, e tendo você, né, para fazer essa orientação e tendo uma nutricionista para conseguir fazer toda essa seletividade, eu acho que aí essa família precisa ter uma constância, né, Rê? Constância. Uma virada de chave mesmo e um olhar para essa criança para a gente conseguir. E dá para vencer? Dá para vencer. Já tive pacientes de alta que conseguimos colocar ali 3 alimentos de cada grupo e a família ficou satisfeita e começou a seguir em casa todas as estratégias. Como também bebês. O mais fácil de evoluir são bebês. Então, é uma página em branco, né? A gente não tem muita experiência. Então, o bebê começa já a recusar alimentos, não demora a procurar ajuda, porque é o momento mais estranho, fácil. Né, Rê? Já começa a achar estranho. Exatamente. E tem muito essa coisa, né? Às vezes a gente oferece 1, 2, 3 vezes, sei lá, uma mamão para um bebê lá em introdução alimentar. Ele não quer, e os pais já se colocam na posição de que ele não come mamão. Né? Já não definiu pode, né, que a criança não gosta de mamão, nunca mais apresentou. Às vezes ela não tem uma aptidão para aquela textura. Por exemplo, uva é uma textura difícil. O mamão também é uma textura difícil porque ele é sensorial. Ele tem uma fibra, né? Ele é mais mole, ele tem um cheiro forte, ele é mais sensorial. Às vezes a criança ela não está apta para aquela textura. Mas se você, de tempo em tempo, ir ofertando, vendo essa aptidão do bebê... dei uva, não aceitou, cuspia. Dá um tempo, né? Dá uma semana, 15 dias, tenta de novo. Esse bebê, literalmente, de um dia para outro, é outro bebê, né? Eles evoluem tanto que passou uma semana, tentei aquele alimento de novo, não desiste. Às vezes não tem capacidade motor ali, mastigação, não consegue segurar, não consegue o movimento da língua para segurar aquele alimento dentro da boca, não desiste. Até 10 anos a gente tem o dever, como pais, de promover uma alimentação saudável, diversificada. E, claro, eu sempre falo para os meus pacientes assim, uma vez na semana, trazer um alimento novo não é difícil. Uma vez na semana. Não vou fazer arroz e feijão. Uma vez na semana, colocar uma ervilha no lugar do feijão. Na outra semana, eu vou trocar uma fruta diferente. Uma vez na semana. Trazer um alimento novo já gera um impacto muito grande na alimentação da família e no desenvolvimento do paladar da criança. E não é difícil. Não é difícil. E o quanto antes a gente conseguir fazer isso pelo jeito melhor, né? Então, não vamos deixar essa criança criar outros tipos de seletividade no meio do caminho, que senão ficar muito mais trabalhoso para a gente conseguir muito ajustar. Mais.
É muito mais, que são vários pontos a serem ajustados. E aí você pensa em assim, nossa, quando eu pego uma criança que de fato a gente já está começando a ver que isso está impactando em exames, em deficiências nutricionais e tudo mais, há um auxílio, às vezes, de pensar numa suplementação, Renata, Sim. enquanto essa criança está em terapia, enquanto ela está, né, trabalhando esse comportamento com a alimentação. Sim, se eu vejo que essa criança é aquela que restringe grupos alimentares, e eu preciso, por exemplo, reduzir leite. Porque não dá tempo, né? A gente não tem como esperar essa criança ter alta da Tem terapia. paciente que fica mais de 1 ano fazendo terapia, que são muito resistentes, ou crianças muito grandes. Eu tenho uma criança de 8 anos que é muito resistente, a linguagem já é diferente, o convencimento já é diferente. Então, eu tenho que fazer uma suplementação para que não falte nada para essa criança e trabalhe essa dificuldade dela. Então, sim, nem todos precisam, porque às vezes é seletivo, porque às vezes é um grupo alimentar, e aí a gente vê que não precisa, tá tudo ok, os exames, ou ainda toma um leite de fórmula, não excluir ele totalmente, só dei uma reduzida. E também tenho casos de paciente que não aceita suplementar. Então, é um desafio. A gente tem que encontrar a forma específica de suplementar essa criança. Vai ser em gotas, vai ser em sachê, né, em pó, vai ser em gume. O que a gente consegue fazer para suplementar essa criança? Outro desafio, às vezes, é como suplementar a criança. E pensando nessa causa que você colocou, né, nessa causa comportamental, eu acho que a outra não, né, que é a causa orgânica. Mas a causa comportamental, eu acho que a gente tem que puxar os pais também para uma grande responsabilidade com relação a isso, né, Rê? Sim. Porque eu acho que a gente consegue traumatizar e atrapalhar ali muito, né, Rê? Não sem condenação nenhuma, Não, tá? mas Porque é que é erramos rotina, mesmo né? e assim, ninguém é perfeito. Eu também várias vezes passa na minha cabeça chamar minha filha de chata para comer em muitos aspectos, erradamente, mas assim, eles precisam ter um acolhimento, né? Sim. Porque às vezes os pais não tiveram uma boa relação com a comida, depois na vida adulta conseguiram ali se virar nos 30 e estão seguindo, né? Mas é o que eu falo, se a gente tem adultos com dificuldade, uma relação péssima com a alimentação, né? Como é que a gente vai conseguir ser exemplo para essa criança, né, Renata? Eu falo isso muito para minhas grávidas. Gente, vocês têm uma janela de oportunidade gigantesca na gestação. Sim. Já parou para pensar se sua casa está pronta para receber um bebê de introdução alimentar? Se sua casa está pronta, tem fruta na fruteira, tem verdura, vocês cozinham e tudo mais. Porque, Renata, a avalanche de mulheres que estão grávidas e o tipo de família que está vindo hoje em dia, eu fico bem preocupada. Programação eu acho que metabólica assim, é algo crítico, que se todo mundo soubesse o peso, né, disso, talvez investiriam muito porque mais a na consequência nutrição. disso porque acha que a nossa responsabilidade é só procurar ajuda na introdução alimentar, né? Depois parece que introduziu, depois que nasceu. Ou a gente pensa, não, mas eu não como fruta, mas eu vou fazer para o meu filho comer. Não vai, Renata. Você vai enquanto você é obrigada. Quando você é obrigada, você vai. Mas não é hábito, Rê. Mas é o que eu vejo também as mães falando. Poxa, meu filho falou, eu não quero comer banana. Que força eu tenho? A mãe falou, para falar pro meu filho, não, você tem que comer banana. Se eu não como. Então, ela não sente nem no poder de cobrar o filho de comer, porque ela fala, ovo, por exemplo, também era outro alimento que a criança começou a resistir, não quero mais ovo. E ela fala, eu tenho tanto nojo de ovo, por que eu vou fazer meu filho comer o ovo? Então, ele começou... Aí você já fala, olha, começa 2 tratamentos agora. Exatamente. E a mãe fala, eu sei que eu preciso de nutricionista. Eu falei, inclusive, eu tenho uma amiga aqui para te indicar. Renata. Mas então, a gente transfere para a criança os nossos traumas, as nossas dificuldades. E outra coisa, Rê, a gente não precisa ir muito longe. A gente já pode partir do princípio quanto os nossos pais e os nossos avós influenciaram o nosso hábito. Né? A gente carrega muito deles, né? De pessoas que eram muito próximas a nós. Como é que meus pais se alimentaram, como é que meus avós se alimentaram, as pessoas que mais conviviam com a gente na infância. Então, assim, se você não quer que o seu filho tenha essa dificuldade, principalmente de causa comportamental, porque a orgânica... Às vezes a gente, né? Não tem muito o que fazer, assim, né? Mas, assim, em termos de responsabilidade... Pensando que, de fato, a responsabilidade no comportamento é a gente tentar, como pai e mãe, buscar a nossa responsabilidade mediante a isso. Então, foi lá na Renata, fechou o diagnóstico, a causa é comportamental. Tá,
É muito fácil apontar e pôr seu filho na mesa para ele comer. Outra coisa é você ajudar e sentar e ver e começar a comer junto. Porque eu falo, eu não preciso ter medo se a Luísa vai comer saudável ou não. Lá em casa a comida ela é muito bacana e saudável. Sim. Então a consequência disso, o ambiente, Vai né, interferir vai interferir. positivamente. Exatamente. Então, mesmo que, como eu estava falando da Lu para você, né? Hoje não quer comer um determinado alimento, não é que ela vai deixar de comer para sempre esse alimento. No caso da Lu, como a gente conversou, ela precisa de uma pausa desse alimento. Eu hoje não estou com prazer, não quer dizer que eu não gosto desse alimento, eu quero uma variedade, troca esse alimento por outro do mesmo grupo, que está tudo certo para mim, e daqui a um pouco você volta a oferecer para mim, que eu vou voltar a aceitar, com prazer de novo. Então, se a gente fica, você vai comer esse feijão, né? O que a gente vê os pais tão preocupados em nutrição mesmo, Deus, vai ficar sem feijão, vai ficar sem ferro, e não sei o quê, que gera uma angústia tão grande nos pais que o comportamento fica agressivo. E aí fala, você vai comer esse feijão, só vai levantar da mesa se você comer esse feijão. Aquele feijão ganha um papel de vilão para aquela criança que ela nunca mais, quando ela tiver a oportunidade de decidir por ela, nunca mais eu vou comer feijão. E às vezes ela não gosta também, né, Renata? Também pode ser. Mas no que você me contou, no caso da Lu, Não, né? não, Eu acho sim, que é sim, variedade. Mas tem pensando, às vezes, a criança- gente ficar forçando, às vezes a criança Exato, não às vezes ela gosta. não gosta, tudo bem. Eu, Renata, não gosto de cenoura. Sim. Tá tudo bem, eu como todas as outras verduras, todos os outros legumes. E a cenoura, não quero. Eu tenho esse direito. A criança também tem esse direito, né? Às vezes, por exemplo, teve uma paciente que perguntou para mim, ele só come feijão se for batido. Tem problema? Todo o resto ele come. Deixa seu filho ser feliz comendo feijão batido, pelo amor de Deus, né? Se ele gosta de comer o caldo do feijão, bata ele, deixa tudo, grão, tudo ali junto, né? Não só o caldinho, tira só o caldinho, exclui o grão. Não, bate com o grão mesmo e deixa ele ser feliz comendo um caldo de feijão. Se ele gosta desse jeito e come todos os... Não tem uma dificuldade, ele tem uma preferência apenas pelo feijão batido. Deixa ele ser feliz, né? Comendo feijão. E, Rê, que dicas que a gente pode dar para os pais que estão ouvindo a gente com relação e estão sofrendo em casa, né? Porque, de fato, assim, você trouxe um ponto de vista que eu nunca tinha pensado, né? É uma família que não pode sair de casa, uma família que não pode viajar, uma família que não pode comer na casa de ninguém. Porque isso fica muito limitante, Às vezes isso é um sofrimento é mesmo. sensorial e a criança fica até incomodada em ir em restaurante. Ela fica agitada, ela não consegue parar, ela vai na casa do... E ela fica realmente agitada. Ela não consegue ficar parada naquele ambiente. Então, aquele ambiente é tão ruim para ela que ela quer ir embora. E aí ela faz a birra, né? Mas ela tá tentando te dizer que eu tô tão incomodado aqui. Me o tira cheiro daqui. desse restaurante é tão forte, me incomoda, me tira daqui. Então, assim, ninguém é obrigado a saber de tudo, ninguém precisa jogar um balde de culpa em cima de si, né? A gente, às vezes, erra tentando acertar, nós como pais. Mas o fato existe especialista nessa área que estudou para ajudar essas famílias. Então, buscar ajuda, primeira coisa, se informar mais, conversar. Se a criança conversa, consegue expressar o que ela está sentindo, converse com a criança sobre alimentos. Então, às vezes, a criança ela não consegue expressar exatamente, mas quando você vai conversando com a sua criança, você entende as emoções dela, você sabe o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Às vezes, sentar e falar, filha, mas o que está acontecendo? O que você está sentindo? Uma conversa, às vezes, para nós adultos, uma conversa já alivia tanto, né? Se a criança consegue falar, senta com ela, conversa. E uma dica, assim, muito importante é você anotar o que seu filho come. Então, faz ali, ó, frutas. O que ele come? Legumes, o que ele come? As variedades, né? Isso. Dentre Coloca os ali, grupos. entre os grupos, o que ele come dentro daqueles grupos. E aí você dá uma olhada. Se ele já excluiu um grupo inteiro, corre para procurar ajuda. Se ele tá ali, não, ele come aqui, olha, ele come 2 frutas. Vamos analisar a característica dos alimentos que ele consome. Poxa, eu tô vendo aqui que é tudo cor clara. É frango, é arroz, é macarrão, é batata. Tudo na cor, no tom clarinho. Então, vamos selecionar novos alimentos no tom clarinho e apresentá-los na mesma textura que aqueles alimentos? Essa é a A técnica chance de êxito é maior, né? maior, porque a criança, se ela já vai selecionar pela cor, já estou dando a mesma cor. Se ela seleciona pela textura, estou dando a mesma cor e a mesma textura. E outro ponto muito importante que desde que a criança tenha pequenas habilidades, então ali para 1 ano e pouquinho, deixa ela ajudar a manipular.
do jeitinho dela, mas deixa. Então, conforme ela for crescendo, ela consegue manipular mais aquele alimento. Mas desde o começo, na minha terapia, desde o começo a criança manipula aquele alimento. De alguma forma, adaptado, do jeitinho dela, né? Na segurança daquela idade, né? Eu vou promover da forma segura para aquela idade, mas ela tem que manipular aquele alimento. Então, leva aquela criança para fazer aquela nova receita. Poxa, acho que eu vou trazer o chuchu, né? Tem essas mesmas características. Se gosta de mais crocante, então eu vou tentar promover o chuchu mais crocante, ao invés de refogado, cozidinho, molinho, uma textura mais crocante. Vamos buscar uma receita. Hoje em dia tem tanta receita na internet. Deixa eu ver, chuchu crocante. Poxa, eu vou tentar essa receita. Fazer, né, Renata? Dizer, né? Eu sei, mas, Clau, uma vez na semana, ou Rê, a cada 2 semanas, coloca na agenda para fazer. E isso, assim, é o que eu falo. Eu não sofro disso em casa, né? A gente, assim... Mas os pais que sofrem entram nesse ponto, nesse contexto de que, cara... A maternidade, ela vai exigir doações. Ela vai exigir responsabilidades. Total. E não tem jeito, pra sempre. Então, assim, às vezes a gente vai empurrando, achando que, deixa eu ver se é só uma chatice, deixa eu ver se é só uma coisa ou outra, mas aquilo vai crescendo, vai tomando um corpo. A gente precisa entender as consequências disso tudo, né? O quanto se fala, né? Eu sempre gosto de falar isso, a gente não produz nenhuma vitamina e nenhum mineral. Nenhum. Né? Isso só vai ser consumido através dos alimentos e corrigido com suplementação. E eu sempre falo, não inverta as ordens. Não é suplemento e aí eu não preciso comer. Não. Ajusta na alimentação e corrige com a suplementação se tiver deficiência. Então, só por isso, e quanto a gente fala da importância de vitaminas e minerais, saber que isso só tem na alimentação, Renata, coloca isso num grau de importância muito grande. Exatamente. Né? E assim, até 10 anos, a gente pensa, o que não, essa 10 anos é rápido, capaz Renata do céu. A Luísa vai fazer 6. Passa tão rápido. Então... O que a criança ela é capaz de fazer com autonomia com 10 anos? Pouquíssimas coisas, assim, né? Se a gente pensar em, ela sabe decidir alguma coisa. Não, ela vai no mercado? Não. Ela que cozinha? Não. Né? Então, de quem que é a total responsabilidade de uma criança de 10 anos? Dos pais. Então, assim, eu sei que são muitas coisas. Sinto lhe informar, né, Renata? Eu sei que são muitas coisas, eu também sou mãe, né? Na rotina, fica puxado. Quando a Nicole estava vivendo a dificuldade alimentar, porque ela comia 0, era só peito. Quando ela estava vivendo a dificuldade alimentar, é realmente difícil. Mas eu, como nutricionista, né, como mãe, principalmente como nutricionista, sabendo da importância disso tudo e do ciclo ruim que ela poderia entrar e do prejuízo a longo prazo, eu coloquei aquilo como um meta. Minha filha vai comer, eu vou me dedicar, levei no TO, no forno, tudo que ela precisava por conta da alteração sensorial dela. Eu, como nutricionista fazendo terapia, treinei a babá que eu tinha na época, como que a Nicole reage, por que ela reage assim, ensinei tudo. Inclusive, essa babá, ela é super requisitada também, porque aprendeu tudo, né? E a minha filha hoje, graças a Deus, ela tem 4 anos e ela come tudo, sim, praticamente tudo, né? Lógico que ela tem preferências, né? Ela não é obrigada a comer tudo. Eu falo tudo, todos os grupos, né? Como eu expliquei aqui. Mas tem coisas que ela também não... Cenoura também ela não gosta, é incrível. Olha só, a amamentação... Foi intraútero, hein, Renata? É mesmo a questão com a cenoura. Mas eu tenho orgulho de falar assim, ela come quiabo como se fosse salgadinho, porque eu fico tão encantada de vê-la comer saudável, que assim, eu me sinto feliz de ter proporcionado esse prazer para ela. Então... É possível, né, Rê? É possível. Claro que você não precisa todos os dias trabalhar um alimento novo, receita nova, porque fica estressante. E colocar coisa no prato também, Renata, que eles não conhecem, né? Mas não que eles adianta, não reconhecem também. Então, se você colocar, ele nunca viu aquele alimento, faz um prato com 5 cores lindo, mas ele tem alguma dificuldade ali, ele não vai comer, ele vai ficar com pavor daquele alimento. Não, e sabe o que vai acontecer? O pai vai falar, tô cansada de fazer esses pratos nessas cores todas, a criança não aceita, eu desisti. Tô cansada de fazer. E aí, quando você fala, poxa, então vamos fazer uma vez por semana, já é mais acolhimento, né? Com certeza, já vai ficar mais leve. E outra, a criança participar de fazer um novo alimento, então tá lá comendo arroz, feijão e bife, né? Que geralmente come arroz, bife. Então, para você colocar um alimento novo por semana na alimentação da criança e ela participar de alguma manipulação, de alguma cocção, da escolha, de corte, de lavagem, de porcionar, colocar no prato dela, a taxa de sucesso da aceitação dessa criança, sabendo como falar com ela, é muito maior.
muito maior. É menos estressante, é mais leve para todo mundo, é mais seguro para a criança. Então, Bom, precisa tratar, né, Rê? Precisa. Rê, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Adoro falar sobre esse assunto. Meu Deus, a gente fica aqui. Rê, muito obrigada pela sua participação no Nutrição Cast. Foi muito enriquecedor, aprendi muito. Obrigada. Rê, eu queria que você deixasse suas redes sociais. Como é que as pessoas te encontram? Hoje eu tenho apenas o Instagram, Renata Alves Nutri. E aí lá tem algumas coisas, tem o meu livro, né, que é a Liga fala da do Nutrição. livro, da Liga da Nutrição. A Liga da Nutrição, eu desenvolvi, né, esse livro com esses personagens de acordo com cada grupo alimentar para ensinar às crianças os superpoderes dos alimentos. Então, são super-heróis que ensinam os superpoderes que os alimentos têm dentro do nosso corpinho. Então, tudo na linguagem da criança. Então, tem o meu livro que ele é vendido online, né, você pode comprar na plataforma, baixar as atividades. Então, tem atividade para a criança fazer, pintar, ligar, circular. E auxilia também nesse momento de seletividade. Com toda certeza. Legal. Na seletividade alimentar, ele ajuda muito. Na dificuldade alimentar, ele vai trazer o conhecimento, ele agrega. Mas na seletividade alimentar, ele é indicado para crianças com seletividade alimentar. Legal. Então, ajuda muito a criança a entender a importância de cada alimento, não só Chama Liga da Nutrição. Liga da Nutrição. Tá tudo lá no meu perfil Renata Alves Nutri. Ótimo. Rê, eu queria te entregar um mimo da Nutrify, que é o apoiador aqui nosso do Nutrição Cast. Obrigada. Tem umas coisas que a gente gosta, assim, sabe? Um colágeno, ômega 3, né? Aquelas coisas que a gente faz bem. Obrigada, viu, Rê? Volta sempre. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar. Deixa aí pra Renata. E eu tenho certeza que você conhece alguém, alguma criança, alguma família que está sofrendo com filhos que estão com dificuldade. Já entendemos dificuldades e seletividade alimentar. Não é chatice, por isso é informação de muita qualidade. Leve esse programa para mais pessoas, tá? Compartilhe. Eu queria agradecer a LB Filmes pela estrutura aqui. Siga a gente também nas nossas redes sociais. E eu espero você no próximo Nutrição em Cast.